Bom, hoje eu vou falar de um rádio transceptor, o Baofeng UV5R. Esse foi meu primeiro rádio, comprei há mais ou menos um ano atrás, foi quando eu tirei a licença de rádio amador. Eu fui encorajado pelo meu amigo de Blumenau, o PU5 Golf Echo Oscar. E antes de continuar, por que fazer mais um vídeo sobre o UV5R? Tem zilhões de vídeos, canais dedicados só sobre esse rádio. O que eu noto é que a maioria do material que tem sobre o rádio tem uma tendência, um viés, um bias. A pessoa ou quer falar mal ou quer falar bem, e aí escolhe só os pontos que confirmam o ponto de vista dela. E existe muita lenda, na minha opinião, sobre esse rádio. Muita coisa que é perpetuada, na minha experiência, não se confirmou. Então o que eu ofereço aqui é uma opinião isenta, inexperiente mesmo. Eu sou radioamador há menos de um ano, sei muito pouco. Então, falando um pouquinho sobre a história do rádio. O primeiro rádio barato que a Baofeng ofereceu dessa linha Walkie Talkie, ou HT, foi o UV3R. Foi uma coqueluche na época dele. Esse rádio ele tinha alguns problemas, então ele meio que criou uma má fama para os rádios chineses baratos. Então saiu uma segunda versão, o UV3R Mark II, que resolveu esses problemas. E finalmente saiu esse aqui, que é o UV5R. Esse realmente estourou na praça. Quase todo radioamador de quase todo lugar do mundo tem um, porque é barato demais. Não tem motivo para não ter. Você, em vez de tomar um café na esquina, fazer uma refeição fora de casa, você compra um rádio. Então, hoje a Baofeng, outros fabricantes também, vendem uma seleção enorme desses rádios portáteis HT. Mas a grande maioria, o coração dele é o mesmo, ou o V5R sem tirar nem pôr, ou pelo menos usa os mesmos chips. Como dito, o 5R ele é muito barato, muito mesmo, em torno de $28 ou até menos no exterior. No Brasil você acha no Mercado Livre aí por 100, 150 reais, até com nota fiscal. Então ninguém mais pode alegar que o radioamadorismo é um hobby inacessível. Primeira coisa que se deve deixar claro, o 5R não é um rádio ruim, apesar do preço baixo dele. Ele é um rádio limitado, tem suas limitações, mas ele é correto. A implementação dele é correta. Ele ocupa a banda que tem que ocupar, não tem grande desvio de frequência, não vai causar interferência na TV do vizinho. Se você tiver um SDR, daqueles dongles para ficar escutando frequência de rádio, dá para constatar tudo isso aí. Então o 5R ele é dual band, ele é VHF e UHF, a potência em torno de 4 watts mais ou menos. Um atrativo dele que é essa questão de você ter duas bandas ali. Isso muitos rádios não tinham até um tempo atrás. Outro recurso bom dele é o Dual Standby. Ele ouve as duas frequências de certa forma ao mesmo tempo. Então você pode monitorar dois canais, um VHF, um UHF, ou dois VHFs, ou dois UHFs. Eu comprei esse rádio com a bateria estendida. Ele fica mais feio, mas tem a vantagem de que realmente você esquece da bateria. Bom, fora a lenda dele ser ruim, que não vamos ver algumas outras lendas que se criaram em torno desse rádio aqui. Primeira lenda, usabilidade. Costuma-se dizer que o sistema de menus desse rádio é extremamente complicado. Pessoalmente eu não achei pior do que os outros rádios. O problema é que qualquer rádio que seja implementado dessa forma, com esse monte de botãozinho, vai ser difícil de usar. Isso atinge todos os rádios de todas as marcas, seja rádio japonês, seja o que for. O grande problema do Baofeng é que o manual é ruim. Ali é que ele peca. Mas meio que devido à fama dele, dá para compensar isso você pegando um manual na internet. E de certa forma isso também acontece com os demais rádios. Então se você comprar o 5R, faça um favor a si mesmo e compre um cabo de programação, que não é caro, é fácil de encontrar, e o programa que pode ser usado, o tal do Chirp, é gratuito. Outra lenda, qualidade. Essa nós já falamos, que existe essa lenda que o 5R ele suja a frequência, ele espalha sinal por todas as frequências, joga harmônica. Isso não é verdade. Isso provavelmente deriva da má fama do UV3R, que realmente tinha problemas de implementação no circuito. Outra fama, abrir o rádio, deixar o rádio aberto para um monte de frequências fora do normal. Isso é uma tara que já vem desde o tempo dos anos 90,
90 tinha alguns amigos escoteiros que mexiam com PX, depois rádio amador, e todo mundo tinha essa tara de abrir o rádio, soldar um jumper lá dentro para ele, enfim, arregaçar o rádio para ele falar em tudo que é frequência, né? Tudo que é canal, ouvir polícia, ouvir bombeiro, ouvir rádio do avião. Tem gente que até vende o rádio mais caro porque diz que ele já vai aberto, né? E na verdade não tem dificuldade nenhuma de fazer isso, é só entrar no chirp, configurar de qual a qual frequência ele vai, VHF ou HF. E na prática isso também não adianta muita coisa, por quê? Primeiro, frequência de aviação. A aviação usa modulação AM para os canais de voz, esse aqui é um rádio FM. É questão de ouvir rádio da polícia, né? Polícia hoje em dia, pelo menos por aqui, usa já rádio digital e criptografado. Transmitir, né? Se você abrir o rádio, talvez você consiga transmitir em certas frequências fora da faixa normal dele. Isso é ilegal e aí sim você pode causar problemas de interferência em vizinhos e tal. E normalmente é perda de tempo. Normalmente o circuito dele, por mais que o software diga que está gerando sinal de rádio numa frequência fora do normal, o circuito não dá conta de amplificar. Nem como scanner esse rádio serve, né? Ele não é muito sensível e é muito lento na troca das frequências. E você quer fazer rádio escuta, compra um dongle SDR. De longe funciona muito melhor, você vai conseguir ouvir modos digitais. Outra lenda, antena, né? Todo mundo fala, porque a antena que vem com 5R é ruim, é ineficiente, gera onda estacionária, enfim. Na verdade essa antena é muito boa. Se bobear, ela sozinha vale mais que o rádio. Eu já consegui contato com repetidoras a 60, 70 km de distância, claro, tendo visada, estando num lugar alto. Então isso mostra que a antena não é tão ruim assim. Claro, toda antena de pequena, né, de HT, né, de portátil, ela é um compromisso. A antena boa é aquela grande que você põe numa torre. E ainda mais uma antena dupla banda. Essa aqui é UHF e VHF. Então, toda antena dupla, tripla banda, ela é um compromisso. Mas assim, não é tão fácil achar uma antena melhor. Não adianta sair comprando qualquer porcaria no Mercado Livre e rosquear aqui e achar, não, agora eu tô com uma antena. Provavelmente ela vai ser pior do que a original. Eu já comprei várias, aquelas pequenininhas, comprei Nagoya falsa, Nagoya verdadeira. A única que realmente funcionou melhor é uma antena da Steelbras, e não era antena para rosquear direto aqui. Era uma antena com uma basezinha magnética, bem grande, só para VHF, né? Ela não é dupla banda. Falando em transmissão, outra lenda. O pessoal fala que ele é um rádio fraco para transmitir. Isso é lenda. Ele é um bom transmissor. Claro, ele tem a potência do tamanho dele, que é 4 watts. Por ser uma coisa que você encosta perto da cabeça, você nem pode ser mais potente que isso. Mas ele, junto com essa antena, ele alcança facilmente repetidoras. Aliás, esses dias eu consegui um contato de 60, 70 quilômetros num lugar alto. Quando eu desci, vi que tinha esquecido de botar ele em potência alta. Ele estava em potência baixa, ele estava com 1 watt. Claramente, se fosse um transmissor que espalhasse o sinal, que tivesse algum problema de projeto, ele não ia conseguir esse tipo de contato. Agora, uma lenda de sinal contrário: recepção. Muita gente fala que o 5R é um rádio muito sensível. Infelizmente, isso não é verdade. Ele é um rádio meio surdo. Ele não é uma boa opção para captar sinais fracos. O problema não é nem só o receptor. O squelch dele é meio duro. Ele é difícil de abrir. Dá para melhorar um pouco essa sensibilidade mudando um pouco as configurações dele. O Dual Standby, o TDR, né, que é para você ouvir duas frequências ao mesmo tempo, as duas que aparecem no display. O que acontece? Ele não é um rádio que tem 2 receptores. Ele fica trocando, ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro. Então ali você já perdeu metade da sensibilidade, né? Então se você desliga esse TDR, melhora bastante a sensibilidade. Não fica tão bom quanto um rádio japonês, mas melhora. O Save Mode, né? Ele tem no menu Save, que é o menu de número 3, normalmente ele está com nível 3, ou seja, ele mantém o circuito ligado 1/3 do tempo. Então ali você perdeu também 2/3 da sensibilidade, né, para abrir o squelch. Você deixa esse save em off para ele ficar escutando o tempo todo, também ajuda. Outra dica é você configurar o squelch 1 para nível 1. Não resolve, né, você configurar o
no Squelch e no Chirp, mas ajuda. Dentro de um automóvel, realmente não pega, principalmente VHF, né? O VHF ele tem dificuldade extrema de entrar no automóvel. Aí para recepção, pelo menos, o ideal é comprar uma daquelas anteninhas. Pode ser a mais barata, vai ser melhor do que deixar ele dentro do carro. Nesse caso, uma antena barata é uma opção justificável, porque você colocar uma antena daquelas magnéticas em cima do teto do carro, até pelo fato de formar um plano terra com a lataria, ajuda muito na recepção. Mas isso é uma coisa que todo rádio VHF sofre, né? O UHF ele penetra mais fácil dentro de um carro, então não é uma coisa específica do Baofeng. O coração desse rádio aqui é um chip chamado RDA1846. Então esse chip ele é um tipo de um SDR, o tratamento de áudio dele é totalmente digital e o receptor dele é o que a gente chama de conversão direta. Ele converte da frequência de FM para a frequência de áudio numa passada só. E rádios melhores costumam ser de dupla conversão, tripla conversão. Isso provavelmente explica que o receptor dele não é tão incrivelmente sensível. O transmissor dele sim, aí não é SDR, é mais convencional, é um VCO, é um oscilador controlado direto pelo sinal de áudio. Isso talvez também explique porque ele é um transmissor bom, porque ele é essencialmente igual a qualquer transmissor analógico. Quanto ao uso de modos digitais, não fonia digital, mais a questão do rádio pacote, né? Até pela minha profissão, meu interesse em rádio amador vai muito para esse lado de modos digitais. E o 5R, apesar de ter inúmeros vídeos no YouTube mostrando o 5R funcionando como transmissor APRS junto com o celular, né? Ele não é ideal para essa aplicação. Até transmitir, ele transmite muito bem. O problema é a recepção, ele de alguma forma distorce o áudio na recepção, além do squelch dele ser difícil de abrir. É muito difícil o computador conseguir ouvir um pacote e conseguir interpretar ele de forma bem sucedida. Se você só quer transmitir, beleza. Se quer transmitir e receber a PRS, provavelmente teria que escolher outro rádio. Então esse é o motivo pelo qual eu estou fazendo um upgrade desse modelo para outro. Bom, concluindo, como primeiro rádio, o 5R é uma excelente opção. Realmente não tem como errar pelo preço e pela quantidade de recursos. É uma excelente escola. Provavelmente você vai querer fazer um upgrade depois de 1 ou 2 anos, quando você achar o nicho que você quer trabalhar dentro do rádio amador. Mas mesmo assim, o 5R ainda vai lhe servir como um aparelho de backup. Como recomendação de aprendizado para quem quer saber mais sobre o Baofeng, eu recomendo o canal Baofeng UV5 Rápido. Fala basicamente só sobre rádios HT da Baofeng e dá muitas dicas de como melhorar a transmissão, recepção, configuração. A pessoa que faz o vídeo é um pouco prolixa às vezes, mas é realmente onde a informação é colocada de uma forma bem completa.